Eu sou a doutora Jaqueline Shows, médica especialista em cessação do tabagismo, cardiologista pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, professora livre docente, e tenho a honra de estar apresentando esse tema para vocês, que é muito importante, que é a interação entre doenças autoimunes e tabagismo. Então, o objetivo da nossa apresentação é abordar e explorar a interação que existe entre tabagismo e doenças autoimunes. As doenças autoimunes nada mais é do que como o nosso sistema imunológico reage contra nós mesmos, ou seja, o sistema imunológico ele é absolutamente necessário para nos defender contra as doenças infecciosas, mas, por outro lado, o seu mau funcionamento pode fazer com que ele mesmo ataque o nosso organismo. Isso está envolvido com fatores hereditários, estilo de vida tem uma influência direta, como alcoolismo e tabagismo, influências hormonais, ambientais, exposição a poluentes, ou seja, existe sempre uma interação entre a nossa carga genética e o nosso estilo de vida, né? Então, não necessariamente tendo uma carga genética propensa a uma doença, se muitas vezes os fatores de risco não estão envolvidos, você de fato pode não apresentar a doença. Por outro lado, quando isso acontece, você pode modular a intensidade da doença dependendo do estilo de vida que você leva. Então, as doenças autoimunes, elas se caracterizam por serem doenças inflamatórias, que pode ocorrer com lesões de pele ou lesões nas articulações, envolvendo muitas vezes muitos órgãos, como o coração, o comprometimento da visão, pulmão, e limitações até no sentido de deambulação por conta de inflamação importante, artrites importantes que isso pode acometer. Também o sistema digestivo pode ser acometido, como na doença de Crohn, retocolite ulcerativa, ou seja, é uma gama enorme de patologias que podem estar envolvidas com as doenças autoimunes. Então, hoje já se conhece mais de 80 doenças autoimunes. Muitas delas são raras, e por isso, muitas vezes, o diagnóstico é difícil, né? O cigarro é uma substância que contém mais de 5.000 substâncias, e elas são tóxicas, inclusive existe uma interação entre elas. Então, você tem alcatrão, nicotina, monóxido de carbono, hidrocarbonetos, radicais livres, ou seja, é uma mistura, e nós sabemos que existem mais de 50 doenças relacionadas ao tabagismo. Então, ela, além de causar doenças, ela interage com outras doenças, como no caso as doenças autoimunes. Então, nós sabemos que os pacientes que têm artrite reumatoide, psoríase, doença de Crohn e outras, essa gama toda de doenças autoimunes, com certeza o tabagismo agrava essa doença, e parar de fumar é uma das estratégias para que a gente possa reduzir os sintomas e melhorar o tratamento. A doença muitas vezes não vai desaparecer, mas a intensidade do sintoma, a necessidade de você usar menos medicamento, isso tudo vai ser importante para uma qualidade de vida melhor. Então, se não for possível curar, com certeza, se curar, com certeza, melhorar a evolução da doença vai ser importante. Qual que é o cenário do tabagismo no mundo, né? O cigarro, hoje, é o fator de risco mais importante para se evitar morte, né? No mundo, são 8 milhões de pessoas que morrem ao ano por conta do tabagismo, 7 milhões por doenças diretamente relacionadas ao tabagismo e 1,2 milhões por doenças, tabagismo passivo, de exposição à fumaça do cigarro, né? Então, de cada 10 pessoas que fumam, 5 vão morrer porque são fumantes. Em média, sobrevivem em 10 anos a longevidade dos homens, encurta a vida dos homens em 10 anos e das mulheres em 14 anos. É um péssimo negócio fumar. Então, no mundo, a distribuição, você vê, o Brasil não está, em termos de prevalência, entre os países com maior prevalência. Realmente, a população brasileira, em termos de prevalência, menos de 10% da nossa população fuma, ou seja, 9,5%. Só que, como nós somos um país gigantesco, né, nós temos a estimativa de que, pelo menos, existam 20 milhões de fumantes no Brasil. Isso nos coloca, em termos de números absolutos, em 8º lugar. Então, em termos percentuais, você vê a prevalência de tabagismo em muitos países do mundo, nessas ilhas aí que ficam no Nauru, Kiribati, né, e aí vai, né? Chile, depois, como país da América Latina, com uma alta prevalência, Líbano, Sérvia, Bangladesh. Então, em percentuais, essa população tem de 50% a 40% de fumantes de prevalência. Nós só temos 10%, mas como nossa população é gigantesca, isso faz com que tenhamos aí 20 milhões de fumantes que nós precisamos assistir, tratar e fazer com que eles parem de fumar. E muitos desses fumantes têm doenças autoimunes. Então, o que acontece?
Quando você fuma, o cigarro libera uma série de substâncias que têm a capacidade de desencadear um processo inflamatório. O organismo reconhece aquilo quando você inala aquela fumaça, ela adentra o seu pulmão, entra na corrente sanguínea e o seu organismo reconhece aquilo como algo estranho. E aí ele faz o quê? Promove a liberação de citocinas inflamatórias, porque isso é uma agressão ao organismo. Então, como o indivíduo tem uma doença autoimune que também tem uma alta resposta inflamatória, quando você tem essas duas situações inflamatórias juntas, há uma potencialização dos efeitos. Por isso que a gravidade das doenças autoimunes piora na medida que você é fumante. E quanto maior o consumo de cigarro, existe uma relação direta. Maior consumo, maior doença. Menor consumo, menor doença. Mas nada é igual a não fumar. Então, é muito importante que o indivíduo que tem uma doença autoimune e seja fumante, ele trate o tabagismo, porque isso, com certeza, vai retornar a eles em termos de benefício. E a quantidade de cigarros é um fator tão importante para a doença autoimune que, muitas vezes, o indivíduo, quando a carga tabágica dele é muito alta, como, por exemplo, fumar mais de 25 cigarros por dia, ele pode desencadear até, ele tem aquela, como eu falei, tem aquela carga genética, na medida que ele é exposto, ele, pelo fato dele ser exposto, ele pode dar um gatilho e acabar desencadeando a doença. Então, em qualquer dose, cigarro é ruim, mas especificamente quando a dose é maior, até a capacidade de desencadear uma doença, ele pode determinar. Então, isso é muito importante. Então, parar de fumar é a melhor estratégia para um indivíduo que tem uma doença tabaco relacionada, ou mesmo não relacionada, como a doença autoimune, ela não é relacionada ao tabagismo, mas o tabagismo desencadeia e agrava a doença. Então, tabagismo, como eu mencionei, ele é relacionado a mais de 50 doenças. Ele pega desde a boca até o intestino, o pé, bexiga. Então, por quê? Porque a nicotina e os metabólitos do cigarro são eliminados na urina. Então, você tem câncer de bexiga mais frequente em fumantes, na laringe você tem, na boca você tem câncer de boca, muito mais frequente em fumantes, e sem contar os riscos cardiovasculares por essa inflamação, que é o risco de AVC e infarto. Então, e no pulmão, obviamente, as doenças pulmonares e as doenças neoplásicas, né? Vários tipos de câncer totalmente relacionados com o tabagismo. Além disso, o tabagismo leva a uma má oxigenação, isso leva ao que? Uma osteoporose, uma osteopenia importante. Então, os indivíduos que fumam, eles têm uma perda de massa óssea significativa, determinando quadros de osteoporose, osteopenia, fraturas. Então, o osso é mais poroso exatamente porque a oxigenação do osso não é bem feita, não se incorpora cálcio de forma adequada. Então, é uma consequência para a saúde terrível, né? Parar de fumar é a coisa mais importante que alguém pode fazer pela própria saúde. Melhor que ter plano de saúde, de verdade. Então, assim, se você é fumante, saiba, parar de fumar é a melhor coisa que você pode fazer. E tem várias estratégias para isso, claro, né? Em termos de risco cardiovascular, nós também sabemos que a carga tabágica é importante, assim como para as doenças autoimunes, quanto maior o consumo, maior a gravidade. Mas não quer dizer que o consumo baixo seja seguro. Isso que é o desejo do fumante. Eu que gostaria de fumar 1, 2, 3, 4 cigarros. Bobagem. Primeiro que é praticamente impossível. O fumante tem uma questão de dependência, desenvolve intolerância. Então, na medida que ele reduz o consumo, ele fica exposto, a necessidade por fumar vai aumentando. Ele tem que fazer um controle enorme. Então, ele consegue muitas vezes reduzir por um período pequeno de tempo. Com o passar do tempo, ele de novo volta a subir aquela cota de consumo. Gasta uma energia para aquele controle, coitado, acaba ficando frustrado. Então, o entendimento é que se você é fumante, é assim, você pode até usar redução de consumo para parar de fumar, mas não para imaginar que você possa reduzir e ficar naquela zona de conforto. Até porque, como eu falei, você não está protegido como estaria se você de fato não fumasse. Então, 1 a 4 cigarros já aumenta o risco de doença coronariana. Se você fuma mais de 20, esse risco é aumentado, é potencializado. Então, não existe cigarro seguro. Cigarro seguro é aquele que está apagado, tá? Até de você estar do lado de alguém que fuma, te coloca em exposição ao risco. Então, tabagismo passivo, ou seja, você está fumando o cigarro do outro, é prejudicial. Imagina você fumando o seu próprio cigarro. Então, não tem sentido. A ideia é sempre que o indivíduo reduza o consumo para, no segundo momento, ele pare de fumar. E não se iludir imaginando que ele possa ficar fumando poucos cigarros por dia, que de fato isso não vai acontecer. E, além do que, não garante a proteção que ele
vai ter ao parar de fumar por completo. Então, as alterações que o tabagismo promove no sistema cardiovascular são muitas, né? Então, você tem uma disfunção na parede das artérias, favorecendo o espasmo das coronárias, você tem uma facilitação da coagulação sanguínea, essa inflamação com todo o corpo do corpo, uma oxidação da LDL colesterol, que é aquela gordura, todo mundo sabe do colesterol, que faz mal danado, só que ele faz muito mais, vamos dizer assim, ele é muito mais prejudicial quando você fuma, porque você oxida as partículas de LDL, então elas se tornam mais aterogênicas, elas vão inflamar mais a parede da artéria, e isso vai causar um risco cardíaco de você ter infarto, derrame cerebral e também as doenças vasculares periféricas, como amputação de membros, né? Muitos pacientes têm problemas vasculares graves ao fumar, e a única coisa que pode ser feita é parar de fumar, sem dúvida nenhuma. Pacientes que têm hipertensão, o cigarro também não é causa de hipertensão, mas ele é uma causa de agravo de hipertensão. Os pacientes que têm pressão alta e fumam, eles têm a pressão mais alta do que teriam. Então, ao deixar de fumar, é como a doença autoimune. Ao deixar de fumar, você abaixa os níveis de pressão arterial, assim como você diminui a inflamação em quem tem doença autoimune, e você tem um melhor controle da doença, uma menor quantidade de medicação sendo necessária para utilizar. Outra causa importante, eu costumo dizer que a primeira doença do fumante, sabe qual é? Perda de dente. As pessoas que são fumantes por volta de 40 anos começam a ter perda de dente. Primeiro, pelaquela questão que envolve a massa óssea, lembra que eu falei que está relacionado à osteoporose? O dente, né? Ele está fixado na mandíbula, né? Que é um osso. Então, se o osso fica poroso, a chance do dente ficar amolecer e cair é muito grande. Então, a necessidade de implante de dente é enorme. E, adicionalmente, você tem a inflamação da gengiva, que é essa periodontite, que acelera ainda a perda do dente, né? Dessa agressão, dessa inflamação, ou seja, a saúde bucal é deteriorada em quem fuma. Então, o primeiro benefício ao parar de fumar, o primeiro é você manter essa saúde bucal, sua gengiva, seu hálito, né? E evitar a perda dentária com isso, sem dúvida nenhuma. Por quê? Como eu falei, aqui a boca é um sinal claro de inflamação. Se você tem periodontite, isso é um sinal que você tem inflamação sistêmica, não só na boca, como um todo. Então, nas doenças autoimunes, se isso está presente, com certeza vai ser agravado. Então, o tabagismo, qual é a grande vantagem? Eu sou cardiologista, né? Trato pacientes com pressão alta, diabetes, colesterol. Qual a diferença disso tudo? Quando eu trato um fumante, muitas vezes eu uso medicação por 3 meses. Essas outras doenças, ou seja, o remédio para parar de fumar, em média, a gente usa 12 semanas, às vezes um pouco mais, mas dificilmente o indivíduo vai tomar o remédio o resto da vida, não existe isso. Diferente das outras doenças crônicas. Parar de fumar é um benefício para a saúde inestimável. E, além do que, do ponto de vista estratégico, é fácil, porque você tem que usar a medicação por um período pré-determinado. Então, com certeza, é o fator de impacto em saúde que mais traz benefício para o indivíduo, porque ele interfere em outras doenças, agrava outras doenças e causa muitas doenças, né? O tabagismo é um fator de risco modificável, a gente tem como abordar isso. Por que as pessoas fumam? Porque a nicotina é uma substância que ela atua exatamente no centro do prazer cerebral, ou seja, numa área específica onde existem receptores. Olha como chamam os receptores, nicotínicos. Claro que quando as pessoas não fumam, quem atua nesse receptor é um neurotransmissor chamado acetilcolina. Mas basta você fumar que aí você simplesmente deixa de usar a sua acetilcolina e passa a depender da nicotina. E isso, o que acontece? Essa ação da nicotina sobre esse receptor gera a produção de um neurotransmissor chamado dopamina, que é uma substância altamente prazerosa, que te dá a sensação de bem-estar, de prazer. Então, o indivíduo faz o quê? Ele começa a associar o uso do cigarro a várias questões. Então, os indivíduos mais propensos à dependência são aqueles que percebem e usam o cigarro basicamente em momentos, vamos dizer assim, negativos, quando ele está só, quando ele está ansioso, quando ele está irritado. Ele, como se ele, naquele momento, ele fumasse, desse uma carga de dopamina para aliviar o seu sofrimento. Então, o indivíduo começa, então, a se condicionar a várias situações cotidianas. Então, você começa com uma dependência física, depois ela se torna psíquica, porque você passa a usar
o cigarro em várias situações do seu cotidiano, e além do que tem a forte força do condicionamento, você acaba criando rotinas e hábitos onde o cigarro está presente. Então, o ciclo da dependência é exatamente assim. A nicotina libera a dopamina é um neurotransmissor que promove uma sensação de bem-estar e de prazer, e aí quando você se priva, né, do cigarro, a diminuição da dopamina causa sintomas como irritabilidade, impaciência, inquietação. Então, isso faz com que o indivíduo busque novamente fumar para que ele, de novo, volte até aquela sensação. E, além do que, ele tem aquela carga de dopamina, tanto porque ele estava em abstinência, quanto também quando ele tem numa situação positiva, ele tem o que a gente chama de reforço positivo. Então, por que parar de fumar é tão complicado? Porque você tem que tratar com dois sintomas. Primeiro, você perde aquela sensação de reforço positivo quando você usa o cigarro em determinadas situações, você está privado. E segundo, porque você tem a sensação do desconforto da falta da nicotina. Então, para o indivíduo parar de fumar, claro que muitas vezes, a maior parte das pessoas que pararam de fumar, muitas vezes pararam por conta própria, porque existem, graças a Deus, aquelas situações que a gente chama de portais. São situações que o indivíduo se motiva tanto, que é porque ele está doente, ou porque alguém da família dele está doente, ou porque a mulher ficou grávida. Então, assim, situações em que envolve gravidez e doença, a taxa de cessação do tabagismo é de 50%. Você recebe um diagnóstico, olha, você tem uma doença, precisa parar de fumar. Metade das pessoas conseguem parar de fumar ao receberem essa doença, mas a outra metade não. Então, é exatamente para essa outra metade das pessoas que muitas vezes aquele fator motivacional não foi suficiente, não desencadeou um movimento que ele pudesse se libertar da dependência à nicotina, é que existe o tratamento, exatamente para poder libertar as pessoas do sofrimento que é passar por uma síndrome de abstinência, que gera, por exemplo, irritabilidade, frustração e raiva, isso pode durar até 4 semanas, até 12 semanas, muitas vezes, ansiedade intensa, inquietação, impaciência, distúrbios do sono, aumento do apetite, isso de fato existe, humor disfórico, ele pode ficar deprimido, oscilante. Então, lidar com tudo isso é difícil, e para isso existe tratamento. Então, se o portal não abriu, se você não conseguiu parar de fumar em determinada oportunidade, não desista. E o tratamento, exatamente, ele existe para aliviar todo esse conjunto de sintomas que nós estamos falando. Para que sofrer? A medicina tem essa capacidade de oferecer ou a cura ou aliviar a dor e o sofrimento do paciente. Então, quando a gente fala de dependência à nicotina, nós estamos dizendo que a gente tem capacidade de curar o indivíduo na medida que você pode tratar a abstinência e ensiná-lo a viver de novo sem cigarro, se libertando das amarras que o cigarro promoveu na sua vida, né? E como parar de fumar? Então, claro que primeira coisa que a gente tem que avaliar no paciente é o grau de dependência dele. Existe uma escala tradicional, que é a escala de Fagerson, mas a escala de Fagerson, ela dá muita importância ao número de cigarros fumados. Então, o indivíduo que fuma 20, 30, 40 cigarros, na escala de Fagerson dá uma dependência elevada. Só que no Brasil a gente tem uma lei antifumo, vamos dizer, uma política antitabaco muito intensa. Então, isso faz com que muitas pessoas tenham um consumo baixo de cigarro. E isso não necessariamente indica que ela tenha baixa dependência. Então, muitas vezes a gente tem a oportunidade de usar uma outra escala de avaliação, essa escala fui eu que elaborei, ela é uma maneira de você avaliar o grau de dependência pelo comportamento do fumante, que é muito mais importante do que o número de cigarros por si só. Quem fuma 20, 30, 40, a gente sabe que tem uma alta dependência, mas e quem fuma 10? E quem fuma 5? Será que é mais fácil parar de fumar? Para isso, a gente usa essa escala aqui. Então, são 4 perguntas muito simples. Primeira pergunta: necessita fumar para melhorar a atenção, concentração, diminuir a sonolência? Muitos fumantes respondem nessa questão, sim. Tem gente que percebe claramente, e até eu diria que tem pessoas que têm uma doença chamada déficit de atenção, né? E encontram no cigarro um alento. Então, a gente consegue identificar esse indivíduo aqui. E por que isso é importante? Porque, sem tratamento, esse indivíduo ele pode até tentar parar de fumar, mas o que acontece? Ele começa a ter prejuízo no seu trabalho. Tem gente que até, por exemplo, é um motorista, fica desatento, bate o carro, provoca acidentes. Então, reconhecer essa condição no fumante é muito importante, porque isso determina que você elabore uma estratégia terapêutica, permitindo que ele deixe de fumar, mas sem apresentar esse sintoma que seria essa desatenção, falta de concentração, sonolência excessiva pela privação do cigarro. Então, é uma forma de sinalizar e imaginar como você vai tratar esse paciente caso ele tenha
essa necessidade de fumar para aliviar esse tipo de sintoma. Segunda pergunta, se necessita fumar quando fica ansioso, tenso, estressado, irritado e nervoso. Essa pergunta é fundamental, porque a maior parte dos fumantes que têm dependência à nicotina vão responder nessa pergunta, dá mais de 90%, que sim. Então, isso também é importante na estratégia terapêutica, como você vai lidar com isso, como você vai ensinar o indivíduo a lidar com essas situações, sem que ele tenha que recorrer ao cigarro, né? A outra pergunta, a terceira, se o indivíduo, quando está triste, chateado, aborrecido, também necessita fumar. Essa é uma pergunta importante, ela é menos prevalente do que a pergunta acima, mas muito importante, 70%, 80% dos pacientes reconhecem essa presença disso. Isso é importante porque é um sinal que o indivíduo possa, às vezes ele pode até ter uma doença depressiva que ele nem sabe, porque ele fuma, ele usa o cigarro como antidepressivo. Então, também é um marcador de atenção para a gente avaliar e propor estratégia terapêutica, pensando não só a curto prazo, mas a médio e longo prazo. Um dos motivos mais frequentes de recaída em fumantes, principalmente recaídas mais tardias, 6 meses, 8 meses sem fumar, são quadros depressivos. Então, assim, é importante a gente se avaliar isso, ter isso em mente, para também elaborar uma estratégia que permita que o indivíduo pare de fumar e não recaia, né, alguns meses depois por conta disso, né? E a outra situação mais frequente que os fumantes, a maioria, todos respondem que sim, 100% aqui, se necessita fumar após as refeições, em ambientes festivos, descontraídos, tomando um cafezinho, uma bebida alcoólica, esse é o fumante do prazer. Todo mundo que fuma começa por aqui. Todo mundo que fuma começa com esse primeiro item. Qual a diferença dos que são dependentes e dos que não são? Os que são dependentes vão desenvolver esses outros itens acima, né? E os que não são vão ficar por aqui. Mas é raro. Menos de 10% dos fumantes, desde que iniciam o tabagismo, depois de 10, 20 anos fumando, mantém essa característica. A maior parte acaba desenvolvendo ou ampliando o espectro da dependência exatamente por necessitar fumar aquelas outras condições. Por isso que quem ganha um pontinho é baixa dependência, 2 já é moderada, a 3 é moderada para elevada e 4 é alta dependência. Então, isso tudo tem implicações na estratégia de tratamento, né? O que eu considero um bom tratamento do tabagismo? Ele tem que ter um tripé. Um bom tratamento do tabagismo, ele tem que ter baseado a 3 pernas bem montadas. A primeira, saúde mental. Por quê? Gente, um monte de gente, ainda mais no mundo que a gente vive, né? Tão estressante, né? Tão desafiador, a todo momento nos colocando em xeque, em risco, violência, é saúde, é Covid, é guerra, é muito complicado. Então, assim, a saúde mental, a nicotina é usada como calmante, como antidepressivo, alerta ligado, porque um monte de gente a gente vê com frequência vem no nosso consultório e nem sabe que tem depressão e ansiedade, porque se trata com a nicotina. Então, é muito importante que, nesse momento, nós que vamos tratar os fumantes, avaliemos isso. Por quê? Porque se tiver isso, você vai precisar, nessa perna do tripé, dar um medicamento para o indivíduo. Porque se você vai tirar a nicotina, o que vai ficar lá? Nada. Então, isso fatalmente vai comprometer o tratamento. Ele não vai conseguir parar de fumar, ele consegue até temporariamente, mas não definitivamente, como eu mencionei até naquela questão anterior, quando eu falei da depressão, né? O segundo ponto importante, usar um remédio que tire a fissura. São remédios diferentes. O remédio que trata a depressão não é o remédio do tabagismo. Isso que as pessoas têm que entender. O remédio do tabagismo é para aliviar aqueles sintomas de abstinência, aquele desejo incontrolável de fumar. E aí a gente tem que sempre começar com o melhor remédio. Muitas vezes um só não é suficiente, não. A gente, em alguns pacientes, tem que usar um segundo medicamento. Não importa. O que a gente vai dizer para o paciente é que isso é temporário, é necessário e vai fazer com que ele pare de fumar com muito mais facilidade. E a terceira estratégia, assim, qual a melhor estratégia para o indivíduo parar de fumar? Marcar uma data? O que eu percebi ao longo dos meus 30 anos tratando fumantes, que marcar uma data, a maior parte dos fumantes não gosta disso, se sentem frustrados. Então, em função disso, eu elaborei uma estratégia que permite que o fumante deixe de fumar progressivamente e consiga parar de fumar sem aquela coisa de começou a tomar o remédio, 8 dias depois, 10 dias depois, 14 dias depois, marca uma data para parar de fumar. Não é isso. A gente, então, aborda de uma maneira diferente. Isso faz com que o dobro de pessoas que iriam parar, por exemplo, a taxa de cessação com marcar uma data é por volta de 30%. Quando eu ofereço essa técnica de fumar de castigo, eu vou para 60%, 70% de cessação.
Então, isso é uma técnica que facilita que mais pessoas consigam, de fato, parar de fumar. Aí vocês vão me perguntar, e os outros 30%? Os outros 30%, gente, é pessoas que muitas vezes não estão preparadas para deixar de fumar naquele momento totalmente. Elas muitas vezes chegam na zona de conforto. Muitas pessoas ficam absolutamente felizes de estarem fumando 3, 4, 2 cigarros. Todo mundo reduz o consumo com essa abordagem. Só que é importante que o paciente entenda que parar de fumar é parar de fumar mesmo. Aquela história de reduzir consumo, tem gente que o sonho da pessoa é fumar menos. Só que eles não entendem que isso é temporário, né? Eles acreditam que vão conseguir, mas estão conseguindo por estarem usando a medicação. Normalmente, quando você retira a medicação, aquela condição se agrava e ele volta de novo a ter aquele consumo exagerado. E como eu falei, reduzir consumo é importante, sem dúvida, mas parar de fumar é a meta, e isso é absolutamente possível e tangível, é uma coisa que as pessoas podem acreditar que com técnica adequada, esse tripé bem montado, o acompanhamento, isso de fato é possível, né? Então, e essa saúde mental? Então, isso é importante para vocês. Dos pacientes que eu recebo, somente 20 a 30% eles têm diagnóstico prévio, já estão em tratamento. A maior parte, quase 50% dos fumantes que eu pergunto, você tem doença mental, já tratou de depressão, ansiedade? Eles negam, mas quando você vai avaliar essa questão, principalmente quando eu aplico aquela escala de avaliação de por que fuma, né, da necessidade de fumar, ali apresentam sintomas que seriam de ansiedade e depressão, e isso faz com que eu precise elaborar uma estratégia, porque, como eu falei, a nicotina ela atua no cérebro e ela inibe uma enzima chamada monoaminoxidase. Essa enzima ela degrada inúmeros neurotransmissores cerebrais. Então, quando o indivíduo fuma, esses neurotransmissores, porque essa enzima está inativa, aumentam em concentração. Então, o indivíduo fica aliviado mesmo, porque você tem aumento de serotonina, de dopamina, de glutamina, é uma festa de neurotransmissores, isso tudo provocado pela nicotina. Então, se eu tenho uma doença mental subclínica, né, um quadro de depressão, ansiedade, que é leve, eu posso muitas vezes não precisar e nunca ir no psiquiatra, porque você já está se tratando fumando. Então, mas na hora de parar de fumar, isso vai aparecer e vai comprometer seu tratamento. Então, esse é o grande segredo de você abordar bem um fumante, tratar isso. E é interessante que é dose baixa de medicamento, a gente usa geralmente os inibidores da recaptação de serotonina, que faz a mesma coisa que a nicotina faz. Você não produz novos neurotransmissores quando você fuma, né, em relação a esses outros, exceto dopamina, mas você faz com que esses neurotransmissores fiquem mais tempo circulante. Quando você usa, o que você tem que fazer? A diferença é que o cigarro, a meia-vida da nicotina é muito curta. Você fica fazendo pico, sobe e desce. Você fumou, 15, 20 minutos depois, sua nicotina foi toda já metabolizada. Aí fica num vácuo daqueles neurotransmissores, eles caem. Você fica oscilante. Quando você usa um medicamento, você consegue estabilizar o humor. Isso é uma estratégia campeã, porque o indivíduo com humor estável, ele diminui a impulsividade. Então, num processo terapêutico que ele fala, vai deixar de fumar, ele consegue reagir e falar, não vou fumar, estou bem, não vou precisar de cigarro agora. Isso melhora bastante o comportamento dele frente à cessação, que vai depender, na verdade, do outro medicamento para diminuir sintomas de abstinência. Então, assim, a doença psiquiátrica não é um impedimento à cessação, mas ela deve ser tratada e estabilizada para que o paciente obtenha o resultado máximo da cessação, né? Bom, e os remédios para parar de fumar? O que o paciente pode esperar, né? O medicamento, ele está exatamente, ele foi feito para que o indivíduo, ao não fumar, não apresente desejo intenso de fumar, que é a tal da fissura. Você pode lembrar de fumar, mas você não tem necessidade de fumar, né? Então, assim, o remédio não vai fazer você esquecer o cigarro, tá? Não vai fazer, porque é um condicionamento. Mas o remédio vai fazer com que você não tenha necessidade de fumar. Eu costumo dizer que nem vontade de ir no banheiro, sabe? O remédio faz com que você não sinta aquela necessidade que é desesperadora, que você tem que ir em qualquer lugar para o carro, para ir no banheiro. Não existe isso com a medicação. Você lembra, mas você tem controle absoluto sobre o seu desejo de fumar. Isso é muito importante, né? Em relação a marcar uma data, como eu falei, 30% dos pacientes gostam de marcar uma data, mas 70% não. Claro que isso vai depender da interação entre médico e paciente. Normalmente, eu peço para meus pacientes, então, ao invés de marcar uma data, eles a primeira semana que começa a medicação para o tabagismo, a medicação muitas vezes para o humor, que ele nem sabia que tinha alterado, e a gente começa a usar. Após uma semana de uso das medicamentos, eu peço, a partir de agora, você vai fumar de castigo. Por quê?
Como vocês sabem, fumar tem um monte de gatilho, é o café, é o computador, é o carro, o lugar que senta na sala para assistir televisão, são várias situações que são gatilhos. Então, tirar, privar, bebida alcoólica, né, tomar uma cerveja, um vinho e tal, você vai privar o indivíduo disso? Não. Então, eu inventei a técnica que você, ao invés de fazer isso, você vai continuar fazendo tudo isso, só que sem fumar. Na hora de fumar, você se levanta, se retira, que é o que a gente chama técnica do castigo. Exatamente essa daqui. O indivíduo está pensando no cigarro, quer fumar? Tá bom, ele pode ir. Então, na primeira semana de tratamento, ele tem liberdade de fumar. Por quê? Porque os receptores cerebrais precisam receber os medicamentos e eles começarem a funcionar. Exatamente para que quando o indivíduo for fumar nessa situação, que é a partir geralmente do 8º dia do início da medicação, ele perceba, e para ele perceber, ele tem que prestar atenção. Para ele prestar atenção, ele não pode ter nenhum outro estímulo que possa confundi-lo. Então, ele tem que fumar de pé, parado, olhando uma parede. É exatamente isso. Por quê? Para que ele possa perceber. Eu estou com vontade de fumar? Está me dando prazer isso que eu estou fumando? Muitos pacientes não conseguem nem fumar o cigarro inteiro, sem trazer aquele desconforto da ideia de que está proibido fumar. Porque quando você proíbe o indivíduo de fazer alguma coisa, a vontade te parece que aumenta, não é assim? Então, exatamente para não ter esse problema, é que a gente usa essa técnica. Então, o indivíduo tem que estar sem celular, não pode estar dirigindo, não pode estar mexendo no computador, não pode estar lendo, não pode estar bebendo, não pode estar comendo, não pode estar interagindo com outras pessoas. Então, e nem olhando a paisagem, né? Porque também ele divaga. Você olha alguma coisa, você começa a pensar, e você perde você perde a concentração naquilo que você estava fazendo. Então, parado em pé, olhando a parede. Então, essa técnica, eu já publiquei o trabalho, ela duplica a chance de parar de fumar. E agora, mais recentemente, um outro protocolo que nós estamos fazendo de estimulação magnética transcraniana, que também é um procedimento que está sendo avaliado para ver se ajuda no tabagismo, a gente vê claramente que todos os pacientes que fizeram a técnica, na primeira semana eles têm liberdade de fumar, a partir do 8º dia também usa a técnica, o consumo de cigarro despenca, desaba, só pelo fato do indivíduo estar usando a técnica. Então, a técnica, por si só, já ajuda a reduzir o consumo. Claro que parar de fumar é algo a mais, além de reduzir o consumo, mas é uma etapa absolutamente necessária. E isso dá confiança, na medida que o paciente vai na fumar de castigo, e como ele está medicado, os receptores cerebrais ficam bloqueados e ficam saciados em termos assim de dopamina, né? Você consegue manter o nível de dopamina alta pelo uso de medicação, como consegue usar também, manter os níveis de serotonina estáveis pelo uso de medicação quando necessária. Então, o indivíduo, quando vai fumar na parede, ele percebe, o que eu estou fazendo aqui? Não tem... Está sem graça isso, que coisa boba. Sem ter deixado de fazer nada do que ele fazia, o que é absolutamente importante, porque ele tem que continuar dirigindo, mexendo no celular, vivendo, pensando, trabalhando, comendo, tomando café, interagindo com fumantes. A diferença é que ele vai se descondicionar usando essa técnica, vai reduzir o consumo e vai perceber que pode parar de fumar porque não está sentindo abstinência. Então, isso é fundamental. Então, conclusão. A taxa de sucesso, ela, para ser obtida, esse tripé tem que estar bem montado, nenhuma parte dele tem que estar bamba. O indivíduo não está usando a técnica de fumar de castigo direito, ele fuma alguns de castigo, outros não, não vai parar de fumar, vai ficar em 2, 3 cigarros, mas não vai parar de fumar. A técnica, então, permite que o indivíduo reduza o consumo, pare de fumar, a medicação é fundamental para isso, e o acompanhamento, em média, são 3 meses de tratamento, como eu falei, e muitas vezes as medicações para depressão e ansiedade a gente usa por um tempo maior, 6 meses, 1 ano, o tempo que o paciente precisar para que ele fique estável e que ele não venha a parar de fumar e num momento a posteriori recair por essas instabilidades de humor. Então, assim, parar de fumar é realmente uma estratégia que muda a vida das pessoas para melhor, se elas têm doença ou não, o fato de parar de fumar melhora, inclusive, o tratamento dessas doenças, a qualidade de vida e a sobrevida das pessoas. Finalizando, eu gostaria então de agradecer a Janssen pela oportunidade de produzir essa aula tão importante para as pessoas, esclarecer, dizer para os fumantes, não tenham medo de parar de fumar. Parar de fumar é algo possível. Também não substituam o cigarro eletrônico, isso é uma enganação tremenda. Então, vamos tratar a dependência à nicotina, não mudar a maneira de fumar. Você usa o cigarro comum, vai para o eletrônico, você fica dependente de nicotina do mesmo jeito. E aqui tem outros produtos que até então a gente nem sabe quais são os efeitos na saúde, mas já sabemos que não são bons. Não são bons, porque determinam a produção de substâncias inflamatórias, que a gente já sabe que é bem ruim do cigarro comum,
e do eletrônico também. Então, assim, parar de fumar é a atitude mais sábia que o indivíduo tem para a sua vida. E procure ajuda, como eu expliquei, é uma doença, envolve vários aspectos de condicionamento, dependência psíquica, química, doenças que estão obscuras pelo fato de o indivíduo ser fumante, não aparecem, que na hora de parar de fumar vai ter um peso importante. Então, não tenham medo de parar de fumar e não tenham medo de procurar ajuda para parar de fumar.